Boa noite a você, internauta, que nos acompanha aqui no Anesp Debates, você, internauta interessado em discutir políticas públicas, que quer sempre buscar temas novos aqui junto com a gente, participar, mandar sua pergunta e discutir tudo aquilo que afeta o Brasil de hoje em dia, tudo aquilo que afeta a vida do cidadão e da cidadã brasileira. Então, dentro dessa sequência, nós trazemos aqui, às terças-feiras, sempre, colegas EPPGGs, especialistas em políticas públicas e gestão governamental, dos mais diferentes órgãos do governo federal, das mais diferentes áreas, para discutir políticas públicas com você, internauta, com quem se interessa em saber os rumos do nosso país, que rumos tomar, e é preciso debater que ideias são melhores, que ideias devem ser abandonadas. É com o debate que a gente consolida a nossa democracia. Lembrando, você já sabe também que é possível fazer perguntas sempre para os debatedores pelo chat, logo abaixo do vídeo. Você deixa a sua pergunta e, na medida do possível, a gente sempre leva ao ar aqui as perguntas que chegam. Raramente uma pergunta fica de fora. A gente faz aqui o maior esforço para contemplar todos os internautas que querem participar do debate, seja lá qual tema estiver aqui em pauta. O tema de hoje é a reforma trabalhista. O Brasil tem 13 milhões de desempregados. Tenta-se com essa reforma tentar buscar um caminho de solução para o problema do desemprego, e é o caminho adequado, não é? Hoje nós trouxemos aqui dois colegas, também da carreira de especialistas em políticas públicas, gestão governamental, que são especialistas nessa área aí de direito do trabalho, nessa área da questão trabalhista, e que vão poder debater, explicar o que está acontecendo e esclarecer dúvidas de internautas. Você que nos acompanha aí sabe, né, como é a dinâmica aqui do nosso programa, do Anesp Debates. As 2 semanas atrás nós discutimos a questão da segurança pública, com a questão da GLO no Rio de Janeiro, com a questão da Força Nacional, já discutimos reforma da Previdência, já discutimos aqui Lei Rouanet, a Lei de Imigração, a regulamentação do Uber, TaxiGov, RenovaBio. No dia da segurança pública, eu estava aqui com um figurino especial com a temática do tema, com a temática, até redundante, com a temática do programa, com a camiseta camuflada, um figurino diferente aqui, como a gente diz no teatro. E aí, na semana passada, quando foi o debate sobre a portaria do MEC, o pessoal cobrou do figurino, não tem figurino, né? E agora? Eu não vou deixar, foi o Gustavo que fez o comentário pelo chat, eu não vou deixar hoje o Gustavo na mão. Trouxemos também um figurino aqui, para homenagear o tema de hoje da reforma trabalhista, capacete de operário, mostrando que a gente usa o figurino aqui na medida do possível, a gente descontrai um pouquinho, conforme o tema do dia. O tema de hoje é a reforma trabalhista. Como eu disse aqui, trouxemos dois colegas. Eu vou começar perguntando para o Bruno Dalcomo, né? Meu colega aqui de 8ª turma também, Bruno Dalcomo, que é graduado em Relações Internacionais pela UNB, especialista em EPP Gestão Governamental e mestre em Economia Política Internacional pela London School of Economics and Political Science, EPPGG desde 2004, né, somos da mesma turma, atuou no Ministério da Fazenda com regulação de infraestrutura e análise de fusões e aquisições de empresas, foi superintendente de Relações Internacionais da ANAC, tendo conduzido negociações com inúmeros parceiros nos Estados Unidos e União Europeia, no bojo de uma política de aumento da concorrência na aviação internacional e ampliação do número de voos e cidades atendidas no Brasil e no exterior. Desde junho de 2016, é assessor especial da Casa Civil da Presidência da República, responsável pelo tema modernização trabalhista. Bruno, temos que modernizar nossa legislação trabalhista. E de onde saiu o diagnóstico, né, de que é necessário fazer uma mudança na nossa legislação trabalhista? Quais são os gargalos? O que precisa ser superado? Aonde que estão assim, os problemas que o Brasil precisa dar um passo à frente, os problemas que motivaram essa reforma trabalhista? Em linhas gerais, assim, explica para o internauta por que a reforma foi necessária, em primeiro lugar, né? Deixar aqui o figurino. Aí quem chegar depois pode vir aqui, que hoje também tem figurino temático aí no debate. Obrigado, Alex. Queria cumprimentar também nosso colega Marcelo, agradecer pelo convite, parabenizar o Alex Canuto na condição de presidente da Anesp e a própria associação pela realização desses eventos que, logicamente, aproximam não só os integrantes da carreira, mas melhoram o nosso diálogo com a sociedade também. Já passando um pouco para a pergunta do Alex, eu reputo este diagnóstico, essa identificação dos motivadores da reforma como de muitíssima relevância, né? Uma reforma não se faz por qualquer motivo, existe um desgaste
da sociedade e um desgaste político muito grande. Então, o custo-benefício tem que ser bastante grande, óbvio, para se fazer uma reforma tão ampla quanto a que se fez nesse momento. Para ilustrar um pouco a necessidade, tá? Para deixar quase que óbvia a necessidade de uma modernização, de uma reforma trabalhista, eu vou pegar alguns números, tá? Do nosso mercado de trabalho. Eu acho que todo mundo conhece muito bem aquele ditado, né? Em time que está ganhando não se mexe. Pois bem, vamos analisar o nosso mercado de trabalho no Brasil. Nós temos, tá? Em grandes números, são 133 milhões de pessoas em idade de trabalho, né, acima de 14 anos. Desses 133, a nossa população economicamente ativa está girando em torno de 103 milhões de habitantes. Desses 103 milhões, apenas 33 milhões têm realmente a famosa carteirinha, né, carteira do trabalho assinada, que é o sonho da maior parte dos trabalhadores e por aí vai. É um percentual muito baixo. Isso significa que 45% da força de trabalho no Brasil está na qualidade de informal, além, obviamente, como o Alex estava mencionando, dos 13 milhões de desempregados. Tá? Isso, mais uma vez, em números arredondados, nos gera quase 60 milhões de pessoas, tá? 60% de toda a força de trabalho do país, que está completamente à margem das leis trabalhistas. Então, não tem nenhum tipo de 13º, FGTS, não tem nenhum tipo de auxílio por doença, não tem aposentadoria por invalidez, as mulheres não ficam afastadas e têm nenhum tipo de retribuição quando vão para amamentar ou ter seus filhos, etc. Essas pessoas não têm qualquer tipo de amparo da lei trabalhista. São dados bastante duros, né? Então, apenas 1 a cada 3 brasileiros está amparado pela lei trabalhista. Isso não pode ser entendido como algo razoável. Acho que nós, e aí não é uma questão de achar culpados nem nada, mas acho que o Brasil não tem feito a lição de casa corretamente do ponto de vista de mercado de trabalho. Passando um pouco agora, tá, para outras características do trabalho no Brasil, tá, vou pegar um ponto que é bastante sensível, que é a questão dos sindicatos. Eu não vou entrar na comparação dos números internacionais, tá, os números variam a depender da interpretação, mas seguramente o Brasil é um caso único, né? Nós temos aqui um total de 16 mil sindicatos, são 11 mil sindicatos, tá, arredondando, laborais e 5 mil sindicatos patronais. A maior parte dos países de referência ou tem algumas dezenas de sindicatos ou no máximo uma centena de sindicatos para todo o país. Não há nada que explique essa quantidade de sindicatos que existe aqui no Brasil, né? Lógico, o sistema brasileiro que está baseado no município, ele estimulou uma pulverização dos sindicatos. Para você ter um exemplo, né? Nos últimos anos, a média de aprovação de novos sindicatos pelo Ministério do Trabalho chegava a 600. Tá? Esse número agora foi reduzido, houve uma ação nesse ponto, mas enfim, esse é o histórico. É demais, não é razoável que seja assim. Justiça do Trabalho. Nós temos hoje, todos os anos, tá? 4 milhões de novas ações trabalhistas, para um estoque, tá? Para um total de 9 milhões de ações. Isso significa que são 11 mil ações todos os dias. Tá? Não há justiça que dê conta disso. Não há, é por isso que a justiça está abarrotada, que os juízes não dão conta, que estão sobrecarregados em números de processo, né? E, obviamente, o cidadão se vê lesado também. Afinal de contas, ele vai tentar agendar algum tipo de reparação, etc., uma audiência, e simplesmente é agendado para o próximo ano, né? Aonde está o acesso à justiça nesse caso? E, obviamente, o relacionamento entre sindicatos, empresários e trabalhadores também não me parece ser sadio, né? Para quem conhece um pouco de mercado de trabalho, você que tem uma empresa, você que trabalhou, né, no setor privado, ou que trabalha no setor privado, ou que está desempregado, está no mercado informal, sabe que não existe uma relação de confiança entre empregado e empregador. Tá? Isso é algo possível de ser atingido, mas o nosso sistema está construído com incentivos incorretos.
Bom, então, para não me alongar mais nos números, tá? Esse é um diagnóstico, tá? Que é quase que imediato a conclusão de que o nosso mercado de trabalho não está saudável. Não é que ele não possa ser saudável, ele só tem um conjunto de incentivos muito errado e há algumas melhorias regulatórias que podem ser feitas para melhorar esse cenário, né, no curto, médio e no longo prazo. Mas aí a gente já entra nos detalhes da reforma, eu vou devolver a palavra para o Alex. Obrigado. Acho que foi muito esclarecedor esse panorama, o problema que a gente tem, né, os gargalos na Justiça do Trabalho. É complicado, porque às vezes não adianta você escrever na lei, né, tem um direito, mas todo direito tem um custo de prover. E você tem um custo da Justiça do Trabalho, que tem que ser, claro, custeado pelo governo, mas nós temos que sempre fazer essa análise de efetividade. Estamos conseguindo prover aqueles direitos? Sim. Em razão de tudo isso, entendeu-se que era necessário fazer essa reforma trabalhista. E aí eu vou perguntar então para o Marcelo Souza aqui, né? O Marcelo Souza, que é sociólogo, formado pela UNB também, estou no meio de 2 UNBs aqui hoje, formado pela UNB, onde concluiu também mestrado em Sociologia Política em 98, doutorado em Sociologia do Trabalho em 2005. Seus temas de especialização na carreira de PPG são políticas de emprego, atuou na Secretaria Executiva e no Departamento de Qualificação do Ministério do Trabalho entre 2001 e 2008, e políticas de inclusão produtiva, trabalhou na Secretaria Nacional de Renda e Cidadania, SENARC, e na Secretaria Extraordinária de Superação de Extrema Pobreza, do Ministério do Desenvolvimento Social, entre 2009 e 2016. Atualmente, encontra-se lotado na Coordenação Geral de Estatísticas de Mercado de Trabalho do Ministério do Trabalho, com foco na análise de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, e da Relação Anual de Informações Sociais, RAIS. Vamos lá, talvez o internauta fique vendo esse monte de sigla, nome extenso, mas é normal. No governo a gente tem que criar um nome extenso, aí depois você abrevia com a sigla e assim que vai funcionando. Mas, Marcelo, diz aqui pra gente, a reforma foi feita, o Bruno apontou aqui os gargalos, as necessidades. A reforma, o que ela mexeu, o que mudou? O que o cidadão pode esperar de melhora, quais foram os pontos que alteraram e como é que vai ficar a situação agora? Ok, Alex. Em primeiro lugar, gostaria de deixar um abraço aqui para o Alex, em nome de toda a nossa associação Anesp, e um abraço forte para o Bruno também, agradecer aos dois a oportunidade de a gente estar aqui conversando um pouco sobre um tema que é particularmente importante, a reforma trabalhista. Bom, a reforma em si é importantíssima, porque as políticas públicas, elas não podem ficar, assim como os marcos jurídicos, não podem ficar engessados e parados no tempo. A sociedade tem uma dinâmica, ela muda, no médio prazo, longo prazo, e o marco legal, as políticas públicas têm que acompanhar também esse desenvolvimento, eles não podem ficar descolados da sociedade. Só que quando se trata de temas sensíveis, como é a própria questão trabalhista, tem que se ter um método, não basta simplesmente fazer uma reforma. E o método apropriado para se tratar algo como reformas no Código do Trabalho é o diálogo tripartite. É um valor, é um princípio que é propugnado pela Organização Internacional do Trabalho desde a sua fundação, e o Brasil é signatário da OIT desde a sua fundação, desde o seu primeiro momento. E o que consiste o diálogo tripartite? Na verdade, consiste em se criar uma condição em que os diferentes atores, pegando no caso governo, empregadores e trabalhadores, que ocupam posições que, por natureza, têm antagonismo, conflitos latentes e conflitos explícitos, em que o diálogo tripartite ele vai procurar, então, criar um clima de confiança entre os atores sociais e governamentais para que se possa negociar na perspectiva de ganha-ganha e não ficar na perspectiva de ganha-perde, ou seja, um ator ganha em detrimento do outro ator. A ideia é exatamente contrária. No diálogo tripartite é o exercício da política, é encontrar os acordos possíveis e, a partir desses acordos possíveis, procurar se otimizar, aperfeiçoar a vida em sociedade como um todo. E aí eu vejo algumas questões que são delicadas na reforma trabalhista tal qual ela foi executada. Por exemplo, exatamente pela ausência clara de um procedimento em que se assegurasse a participação e a voz ativa de representações empresariais, sindicais e do governo, e um fórum, e um processo em que esse clima de confiança pudesse ser reforçado, a gente está vendo um procedimento que eu sinto que foi o oposto, porque quando a gente pega a reforma trabalhista, fica claro que ela tem, mesmo que não seja consciente, um viés antissindical. Quer dizer, quando se propõe e na verdade, se extingue o imposto sindical
sem ter uma negociação prévia com os sindicatos, fica se pensando qual o papel que está buscando reservar as centrais sindicais e os sindicatos também. Ou seja, não é um procedimento correto para se construir uma relação de confiança, ainda mais que está minando as bases de financiamento do sistema, que eu concordo com o Bruno, tem problemas, essa proliferação exagerada de sindicatos não ajuda os trabalhadores a ter uma representação forte. Muitas vezes a gente tem sindicatos de fachada que estão interessados em captar recursos, e esse não é o objetivo de um sindicato, né? Mas, agindo dessa forma, simplesmente extinguindo o sindical sem ter uma negociação prévia, não é um movimento adequado, né? Da mesma forma, a gente se tem uma inovação interessante, que é a criação da Comissão de Representantes de Empregados, que, na verdade, coloca uma reivindicação antiga dos sindicatos, uma espécie de comissão local de fábrica. Tem representantes locais da fábrica que permitem um diálogo mais próximo, mais forte com cada empresa. Só que, quando você vê no bojo da proposta as prerrogativas da Comissão de Representantes de Empregados se confundirem com as próprias prerrogativas dos sindicatos, e são duas instituições diferentes, né? A Comissão de Representantes está no livro local, os sindicatos eles têm uma representação muito mais ampla. Quando se confunde os prerrogativos, se fica com a impressão de que existe a intenção de esvaziamento da atuação sindical. Não é um movimento interessante também para se criar uma relação de confiança e muito menos para fortalecer a própria governança do sistema de trabalho no Brasil. E um outro ponto que eu posso ressaltar é quando se coloca o fim da obrigatoriedade da assistência dos sindicatos aos empregados quando vai se fazer a rescisão contratual. É um movimento muito simples e necessário, porque, de um jeito ou de outro, a rescisão contratual envolve cálculos que o trabalhador não tem a obrigação de dominar. E a presença do sindicato auxiliando o trabalhador no processo da rescisão contratual é importantíssimo, porque dá uma segurança, né? Tu consegue ter um apoio técnico para lidar com uma situação delicada que é a rescisão contratual. Ao se extinguir simplesmente essa realidade, não torná-la obrigatório como ela antes era, você fica pensando exatamente num viés antissindical dentro da reforma trabalhista. Uma outra questão que eu acho legal salientar, Alex, são as próprias restrições à atuação da Justiça do Trabalho. Quando se propõe lá que súmulas e enunciados da Justiça do Trabalho não podem criar obrigações ou restringir direitos, você, por um lado, sinaliza para a necessidade de simplificar procedimentos na Justiça do Trabalho que são necessários. Não há sentido uma proliferação de processos e que vai redundar em ganho de causa muito morosos. Mas, ao mesmo tempo, não se faz uma alteração dessa sem ter um processo amplo, aberto e bastante sério de discussão com os principais atores, a começar pela própria Justiça do Trabalho. Na ausência desse debate, na ausência dessa incorporação dos agentes, acaba esvaziando o próprio conteúdo de propostas interessantes que são colocadas. E uma coisa particularmente delicada, particularmente grave que eu acho, é ver no próprio texto da reforma trabalhista brechas que abrem caminho para precarização, como, por exemplo, lá no artigo 442b, se afirma que a contratação exclusiva e contínua de autônomo, ou seja, aquela pessoa que não é um empregado, ele presta um serviço a uma empresa, a uma pessoa física, quando a contratação exclusiva e contínua do autônomo deixa de configurar a relação de emprego. Isso está consagrado na CLT hoje em dia, evitar aquelas contratações desvirtuadas em que se procura, de uma forma indevida, reduzir o custo do trabalho, por meio da não provisão daqueles direitos que estariam implícitos a um contrato de emprego. Ou seja, são brechas, situações que eu acho que não contribuem, na verdade, para a melhora do sistema do trabalho no Brasil. É uma reforma trabalhista que acaba sendo enviesando e acaba obscurecendo pontos positivos, como a prevalência do negociado sobre o legislado, que eu acho uma inovação interessantíssima, já que a gente vê, inclusive, situações da Justiça do Trabalho anular acordos que eram estabelecidos entre sindicatos e empresas, entre federações e ramos e setores econômicos, se as duas partes estão de acordo, isso deve ter essa possibilidade. A reforma trabalhista viabiliza isso, assim como também o reconhecimento do teletrabalho, ou do próprio trabalho intermitente, que são figuras jurídicas que dialogam muito mais com a contemporaneidade, com uma certa uberização do trabalho, que é algo que a gente tem que lidar, são vínculos que estão construídos de forma completamente diferente que eram nos anos 40 ou 50, e que têm que ser visualizados, como o teletrabalho e o trabalho intermitente. Mas eles se perdem quando tu vê esse certo viés e essa ausência de um diálogo tripartite que pode estar doando mais legitimidade, garantindo a adesão dos atores àquela institucionalidade.
Na medida que a gente não consegue criar um ambiente de um diálogo, de fato, e que o engajamento dos atores estejam fortalecido, esteja garantido por conta da própria participação deles, a institucionalidade fica fragilizada, né? Eu acho que isso não ajuda, na verdade, o desenvolvimento institucional no Brasil. E só para finalizar, eu senti falta que a reforma trabalhista se concentrasse em 2 pontos que são fundamentais. O primeiro, o Bruno já adiantou, que é a questão da informalidade. Ou seja, é uma questão fundamental, porque ampliando a própria base de arrecadação, você consegue viabilizar a incorporação desses trabalhadores que estão precarizados numa situação de proteção social e, ao mesmo tempo, tu consegue, num período histórico, num momento como histórico que a gente está vivendo, de perda de arrecadação, tu consegue criar alguma fonte alternativa para arrecadar recursos para o Estado brasileiro. E a própria questão da produtividade do trabalho também. Isso aí passou batido da reforma trabalhista. Eu acho que eram 2 pontos cruciais para estarem sendo tratados de forma central. Então, acho que a reforma trabalhista tem um viés pró-empregador bastante claro, só que o viés pró-trabalhador não está claro, não ficou claro. Na verdade, a gente sente falta do ganha-ganha para o trabalhador também na reforma trabalhista, como ela foi aprovada. Bom, vamos passar então, obrigado. Vamos passar já para o nosso bate-bola. Eu já vou começar chamando o internauta aqui, lembrando que você, internauta, pode fazer sua pergunta pelo chat abaixo do vídeo, que na medida do possível a gente traz sua pergunta para o ar. E vamos começar trazendo aqui já de um internauta, o João Valente. Ele pergunta por que não dá para tratar todo mundo da mesma forma? Por que uma lei para a iniciativa privada, outra para o servidor e outra para os militares? Como é que a gente esclareceria isso? Bom, aí basicamente é porque os regimes são muito diferentes mesmo, né? Um regime estatutário, outro é CLT. Não dá para todos eles operarem sobre as mesmas bases. Não sei muito o que mais adicionar com relação a isso. Mas são sistemas diferentes que têm necessidades diferentes e, por isso, marcos regulatórios distintos também. Os militares têm a sua peculiaridade, segundo, inclusive, o que eles dizem, os militares nunca nem têm a aposentadoria. Eles entram para reserva, etc. Podem ser reconvocados, então, não tem hora extra, não tem vários direitos trabalhistas. Já o servidor do regime público ele tem as peculiaridades também. Ele exerce um cargo público, muitas vezes não é um emprego como na iniciativa privada, tem limitações de teto salarial que não tem na iniciativa privada, enfim, várias diferenças, né? Mas agora, assim, vocês falaram, os dois citaram muito aqui, questão também da justiça do trabalho, né? O congestionamento de ações. Então eu pergunto assim, qual é a ideia dessa reforma? É você reduzir a quantidade de litígios, de necessidade do trabalhador entrar com a ação? Porque, é claro, é um consenso, está congestionado, é muita ação, você citou os números aí, Bruno, é muita ação chegando, e muitas vezes, casos muito semelhantes, e que acaba congestionando a justiça do trabalho. Você até citou também, Marcelo, uma coisa que eu tinha que perguntar, se tem uma súmula vinculante agora, né? A reforma prevê o entendimento, uma vez simulado no TST, ele vai ser aplicado na base. Então vamos por partes aí. A ideia o que é? É fazer com que tenham menos ações, que tenha menos necessidade do trabalhador recorrer ao judiciário? Vamos lá. Há poucos momentos atrás eu comentei sobre o diagnóstico do mercado de trabalho no Brasil e não é à toa que os objetivos da atual modernização trabalhista, nova lei trabalhista, né, são objetivos para atacar, né, aquelas deficiências que foram apontadas antes. Tá, então, de maneira muito simplificada, os objetivos podem ser divididos em 4 áreas. Tá? Primeiro objetivo da modernização. Não podemos não falar de geração de emprego. Nós chegamos a um pico de 14 milhões, agora descemos para 13 milhões de desempregados, desalentados. Né? Segundo ponto, redução da informalidade. Se nós não atacarmos os 45% de trabalhadores que estão à margem de toda e qualquer lei trabalhista, não seremos bem-sucedidos, não melhoraremos o nosso índice de Gini, padrões de desigualdade, etc., etc. E aí, tocando um ponto no que o Alex estava falando, que é segurança jurídica. Hoje em dia não existe segurança jurídica, e aí para nenhum dos lados, tá? Porque nós temos hoje um sistema que o patrão não paga, porque na argumentação dele ele vai ter que pagar de novo perante a justiça. Existem incentivos para os trabalhadores alimentarem uma fábrica uma indústria de ações judiciais. Então a coisa termina não funcionando. Segurança jurídica é absolutamente indispensável para qualquer sistema.
Outro ponto, valorização da negociação coletiva, tá? E aí começa a tocar um pouco nos assuntos que o Marcelo mencionou. Essa reforma, ao contrário, ela dá muita força para os sindicatos. A força dos sindicatos não está num imposto sindical. Um imposto sindical obrigatório que é descontado todo mês de março ou abril do salário dos trabalhadores de maneira impositiva, sem nenhuma concordância. Tá? Ao contrário, a negociação coletiva, a valorização dos sindicatos se dá por outros meios, se dá pelo número maior de assuntos que um sindicato, por exemplo, poderá se debruçar e negociar com os patrões. Isso, naturalmente, gerará maior interesse e maior proximidade dos trabalhadores, seus representados. Último ponto objetivo da modernização trabalhista, maior flexibilidade. O que é maior flexibilidade? Tá? Não existe nenhum tipo de redução de direitos, não é flexibilidade de direitos. Essa modernização trabalhista não ataca nenhum dos direitos básicos que está na cabeça de todo mundo. Então, não acredite se você vir na rua qualquer tipo de manifestação ou panfleto de que vão alterar as regras de 13º, FGTS, 30 dias de férias, todos esses direitos estão salvaguardados. Em nenhum momento se cogitou alterar qualquer tipo de direito dos trabalhadores, porque nós temos certeza que os outros objetivos indicados, principalmente a parte de segurança jurídica, nos permitirão um salto qualitativo, um salto de crescimento, né, que se espraiará pelos próximos anos. Para dar uma pincelada, então, nos principais pontos da reforma, então a gente falou, nós temos novas formas de contratação, né? Com vistas à redução da informalidade e criação de empregos, então trabalho intermitente, melhora da jornada parcial, teletrabalho, regime 12/36 agora na possibilidade do acordo individual, negociação coletiva com prevalência sobre a lei, não são todos os assuntos, tá? Há um rol de 30 assuntos que não podem ser negociados, como os principais direitos já mencionados aqui, 13º, férias e por aí vai. Simplificação das rescisões contratuais, né? Então, o Marcelo comentou de maneira muito clara e enfática sobre a questão da homologação, né? Homologação das demissões. Desculpa, mas precisamos reconhecer que esse é um instituto oco. Ele não se presta a nenhum tipo de função. Ou você tem uma homologação com os sindicatos e que tem algum valor jurídico, ou não se tem isso. E não é que ela foi retirada. Na verdade, se retirou a obrigatoriedade da homologação junto aos sindicatos. Mas os trabalhadores podem contar com o auxílio dos sindicatos no término dos seus contratos e podem, inclusive, apresentar esse contrato perante um juiz que homologará judicialmente esta decisão, e aí as partes estarão garantidas, respaldadas pela Justiça do Trabalho, o que não era possível com a homologação simples. Encerramento por acordo mútuo, então acabou aquela história de acordo entre patrão e empregado. Né? O empregado quer ir embora, mas, né, ele quer sair com os direitos, quer ter acesso ao seguro-desemprego, então ele vai forçar uma demissão ou vai entrar em contato em acordo com o patrão. Isso não é preciso mais, agora tem uma possibilidade intermediária, que é a negociação, que é o encerramento do contrato por acordo mútuo. Quitação anual de obrigações trabalhistas e jurisdição voluntária. Pontos importantes, voltando para a pergunta do Alex, redução de litigiosidade na Justiça do Trabalho. O conceito de trabalhador hipersuficiente. Quem é o hipersuficiente? É aquele que consegue interpretar corretamente as leis trabalhistas. E para uma dificuldade de se achar um conceito fixo, obviamente, nós adicionamos dois conceitos. Ele precisa ter terceiro grau completo e ganhar 2 vezes o teto da RGPS, que dá mais ou menos R$11.000 hoje em dia. Outros temas judiciais também foram inseridos, como o disciplinamento de litigância de má-fé e a questão do dano moral. Tá? Existe um pouco de abuso nesses dois institutos, que são formas todas de limitar, né, a sobreutilização da Justiça do Trabalho quando o trabalhador não tem realmente direito. A Justiça precisa e estará sempre aberta para os que têm direito, mas é preciso evitar abusos.
Com certeza, que às vezes a gente faz a lei pensando no lesado e é o oportunista que se dá bem. Às vezes não é o trabalhador que é o objeto, que é o beneficiado com aquela lei. Às vezes, com a intenção de proteger o trabalhador, mas protege o vagabundo, né? O cara que quer passar a rasteira no empregador, não está pensando em crescer na empresa, melhorar seu salário, ser promovido. Ele já entra querendo passar a rasteira. E tem que tomar cuidado, né, no direito do trabalho, para não ter essa visão sempre empregado versus empregador, como se o empregador fosse sempre o vilão, o antagônico. O antagônico do empregado é que ele não trabalha, porque o empregador também trabalha, né? E aí, ainda nesse capítulo aqui, Justiça do Trabalho... Eu queria fazer um comentário. Perguntar, Marcelo, claro, com certeza, você vai comentar. Eu queria que você citou alguma coisa aí na sua fala de súmula, de entendimento simulado, né? Como que vai funcionar isso agora com a reforma? Tem uma súmula vinculante na JT, na Justiça do Trabalho? Como é que vai ser isso? Só voltando aqui à questão da Justiça do Trabalho, como estava sendo discutido antes, é salutar se olhar para a Justiça do Trabalho e se buscar o aperfeiçoamento dela. Mas para isso você tem que ter, voltando mais uma vez, um envolvimento mais amplo de agentes. Por exemplo, a reforma política, na verdade, ela começou buscando centrada na questão lá da aprovação do negociado sobre o legislado. Aí, uma vez encaminhada ao Congresso, ela tomou um outro corpo, foi em outra direção, e começou a incluir assuntos que não estavam sendo previstos originalmente. Quer dizer, então isso dá a impressão de uma reforma que, por salutar que seja a intenção, acaba se mostrando a deriva, porque quando você está querendo reformar uma coisa delicada como o trabalho, ou a própria Justiça do Trabalho, você tem que saber qual é o objetivo, aonde você quer chegar, quais são as metas, quais são as questões, o que não pode ficar de fora, qual é a institucionalidade. E tem que garantir a participação ativa de todos os agentes envolvidos. Quando não se tem isso, não fica claro, por exemplo, como é que a reforma trabalhista ela vai agilizar procedimentos para solucionar os dissídios coletivos ou individuais. Por quê? A Justiça do Trabalho é um braço do sistema judiciário brasileiro. E o sistema judiciário brasileiro se caracteriza exatamente pela morosidade no atendimento aos pleitos que são colocados. Isso não está claro. Por quê? Porque não adianta fazer reformas ad hoc. Você tem que pensar uma institucionalidade como a Justiça do Trabalho, e inclusive conceitos que estão na estrutura de fundação da Justiça do Trabalho, como a questão da hipossuficiência do trabalhador, ou seja, uma visão de que o trabalhador tem um menor poder de fogo do que o empregador, que eu também considero nos dias de hoje, é discutível isso, mas de qualquer forma, isso está na base da institucionalidade, está na base da Justiça do Trabalho brasileira. Então, não é um movimento de sopetão que você vai simplesmente alterar algo e colocar em cima, e colocar de pé. Eu acho que, pelo contrário, você tem condições de criar processos adicionais de judicialização, como essa questão mesmo das súmulas enunciadas, que não pode mais ser representado criando direitos ou criando obrigações. O argumento por si não é errado. Eu acho também que a simplificação tem que ser um objetivo da Justiça do Trabalho. Mas a gente tem que seguir procedimentos para que isso se torne efetivo, tenha adesão dos agentes e vire desenvolvimento institucional efetivo da sociedade brasileira. E para se fazer isso, tem que ter um movimento muito mais abrangente de envolvimento dos atores. E não é simplesmente envolvê-los nos corredores do Congresso Nacional, conversando diretamente com os deputados e senadores para garantir a aprovação de um item, uma vírgula ou uma frase, mas sim criar um fórum em que essa questão esteja colocada para todos. Não foi o caso. Alex, eu não vou entrar nas tecnicalidades da Justiça do Trabalho com essa questão da súmula vinculante. Eu acho que o Bruno tem muito mais capacidade que eu para desenvolver esse assunto. Eu só queria enfatizar isso daí. A reforma, a simplificação de procedimentos é necessária, mas tem que saber como fazer. Bruno, você sabe então essa questão da JT? Como que funciona isso? Vamos lá. Antes de passar para a questão da Justiça do Trabalho, que é basicamente um complemento daquilo que eu estava comentando, tá? Com todo respeito ao meu colega, mas eu não tenho como não discordar abertamente do comentário que foi feito. Eu reconheço, tá, o sistema internacional, inclusive, ele é feito com base tripartite. O Ministério do Trabalho, né, o Conselho Nacional do Trabalho funciona de maneira tripartite. Esse é um formato que tem os seus méritos, mas no caso de um Estado, né, no caso brasileiro, o Congresso seguramente é o melhor fórum de debate que existe. Lá é que estão os nossos representantes eleitos pelo voto de toda a população. Para dar um pouco mais de corpo, né, não ficar só numa questão principiológica, no total, entre Câmara dos Deputados e Senado Federal, foram realizadas mais de 30 audiências públicas,
com participação do Ministério Público em diversas delas, e não apenas uma, com participação da ANAMATRA, que são os magistrados do trabalho, em diversas vezes, juízes, ministros do TST, especialistas de fora do país, especialistas do IPEA, de universidades, da própria OIT, né? Lógico que nem todos estavam concordando com todos os pontos que foram feitos ali, mas o diálogo sim aconteceu. Além disso, foram feitos seminários, se não me engano, em 7 ou 8 estados da federação. Além disso, foram recebidos, se não me engano, mais de 700 pessoas no gabinete do relator, dentro da Câmara dos Deputados. Então fica muito difícil da gente falar que não houve o diálogo na casa que a casa mesmo do diálogo no Brasil. Eu acho que é um argumento muito, muito delicado. Último ponto, esse projeto, Alex, enquanto na Câmara, tá, ele recebeu mais de 1.000 emendas, das quais quase 500 foram acatadas parcial ou totalmente. Então, não é muito razoável se falar em falta de diálogo com a sociedade. Eu tenho certeza que o diálogo com a transparência e com a veemência da oposição dentro do Congresso, e sim, foi muito importante o trabalho da oposição, não é possível se pensar em alguma comissão tripartite escolhida de que maneira a gente não conhece, que produziria um trabalho maior. Só para complementar a questão de justiça do trabalho, na verdade, não é... A justiça do trabalho é quando o problema já aconteceu. Então, é quando o litígio já existe a mágoa. A parceria entre empregado e empregador já não existe mais. E é por isso, por exemplo, que nós temos que investir nas outras soluções, investir para que não chegue a demanda à Justiça do Trabalho. E por isso, vou tomar um ponto que o Marcelo estava comentando agora há pouco, que é a Comissão de Empregados. Tá? Isso já é um pleito antigo do movimento sindical. Existem experiências fora do país bastante exitosas e, inclusive, com comissões com muito mais poder do que elas têm aqui no Brasil. Importante, a comissão de empregados, ela serve para o dia a dia, né? Olha, estamos tendo problema no refeitório, o pessoal está insatisfeito com isso ou com aquilo, o transporte não está chegando, está faltando luz, o equipamento de segurança não está correto, não está tendo substituição, essas coisas de dia a dia. É uma atividade completamente diferente dos sindicatos. Os sindicatos têm atribuição constitucional, né, para realizar as negociações em nome dos trabalhadores. E essa atribuição jamais será retirada. Um projeto de lei jamais pode alterar a Constituição Federal. Com certeza, o Brasil adota o princípio da unicidade sindical. Nós, a Anesp, somos um sindicato também. E é o que você falou, a força do sindicato não está no imposto sindical. Nós não cobramos, a Anesp não cobra imposto sindical. A associação é voluntária e nós temos aí cerca de 90%, ou quase isso, 89% de associação voluntária. A questão é o sindicato realmente representar, Marcelo também é um, nós somos aqui. A questão é o sindicato, a associação representar o interesse da categoria profissional e não ser capturado por outros interesses, né? Bom, vamos então aqui para mais uma participação dos internautas. Agora, descontraindo um pouco aqui também, o Carlos Aidar pergunta, Alex, o que é esse signo aí no seu capacete? Ó, isso aqui, de novo o capacete, ó. Não, isso aqui na verdade era um figurino que eu usei para fazer a fantasia da Peruada de 99 e na época, a eleição do centro acadêmico, os grupos tinham os adesivos, né? Isso aqui é do grupo Ruptura, que era o meu grupo na época, está aqui até hoje, isso aqui é relíquia, né? Da Peruada figurino da Peruada de 99 que foi reutilizado aqui para fazer esse programa. Mas, ó, Carlos Aidar, como você não colocou meu apelido aqui, eu também não vou falar o seu no ar, não, tá? A próxima pergunta vem do Felipe Calmon, né? Ele pergunta, qualquer atividade profissional pode ser desempenhada por pessoa jurídica, mesmo se o funcionário der expediente de 8 horas por dia no local do contratante? Quais os riscos, problemas e vantagens? E aí, Marcelo, como é que fica agora para a pejotização, né? Bora lá. Antes eu só queria voltar à questão do diálogo tripartite, insistir um pouquinho nisso, que é um valor importantíssimo. O diálogo tripartite, ele não consiste simplesmente em juntar pessoas para que façam falas, palestras, discursos e ponto final. Não se trata simplesmente disso. Se trata da construção, como no caso deveria ser na reforma trabalhista, uma construção conjunta de um texto em que todas as partes chegam ao final desse texto
que pode ser máximo, pode ser mínimo, estejam de acordo e concordem que aquilo ali é um avanço e é interessante. E por isso vão referendar a assinatura daquele documento de uma reforma trabalhista. Agora, quando a gente vê uma reforma trabalhista em que o imposto sindical, quer dizer, a fonte de financiamento dos sindicatos desaparece no final, que diálogo tripartite é esse? Não consigo enxergar. Ok, perfeito que as discussões sejam feitas no Congresso Nacional, concordo plenamente, é a casa do povo brasileiro. Agora, se o Executivo está querendo capitanear uma reforma, ele tem que assumir liderança. E esse assumir liderança, inclusive, envolve a construção de um texto conjunto em que todas as partes se sintam representadas, e não só uma parte ou a outra, ou nenhuma delas, né? Então, o diálogo tripartite ele não se limita a um debate na mesa redonda. Ele consiste, efetivamente, na construção conjunta de uma institucionalidade, que é o que deveria ter acontecido com a reforma trabalhista, e não foi o que houve. Então, a gente não estaria vendo um caráter pró-empregador tão acentuado e um caráter pró-empregado não está tão evidente assim. E essa questão, por exemplo, da pejotização é outro ponto. Ou seja, qual é o diálogo tripartite que aceitaria deixar uma brecha desse tamanho em que uma relação que era caracterizada como emprego, que é essa contratação de um autônomo, qualquer pessoa, hoje em dia, regulado, quando a gente se regula pela CLT, qualquer pessoa que esteja todos os dias indo àquela sala e cumprindo alguma função, mesmo que não tenha assinado nenhum contrato, o contrato pode ser verbal, ela está caracterizando uma situação de emprego, subordinação e continuidade. Isso é básico no direito do trabalho brasileiro. Então, quando você abre uma brecha dizendo que o autônomo ele pode estar cumprindo atividades subordinadas e em continuidade, e exclusivo daquele empregado, isso quer dizer que isso não é emprego, é estranho, porque parece que está querendo ser uma fuga, pela direita, pela esquerda, pelo lado, não importa o que seja, de uma situação concreta, e que se você quer reduzir os custos do trabalho, tem que sentar na mesa e fechar isso com as representações sindicais e as representações patronais, com a mediação governamental, que é parte interessada nisso também. Então, não basta simplesmente tomar iniciativas, tu tem que envolver os participantes. E uma situação como essa, a gente pode ter um processo de precarização decorrente de uma reforma que ocorreu agora. Isso não deveria estar acontecendo. Até porque também, né, Marcelo, a pejotização, o que eu conheço da jurisprudência da Justiça do Trabalho, quando você tem um empregado que, por mais que seja pejotizado, que presta serviço apenas para um tomador de serviço, durante 8 horas por dia, a jurisprudência no sentido de desconsiderar a personalidade jurídica, até o meu conhecimento, e aplicar os direitos trabalhistas. Eu sempre, quando eu fui advogado júnior, eu tinha essa situação. Você tinha que montar a firma de advogado e prestar para uma maior. Mas eu acabei não judicializando, mas o pessoal falou, você tinha direito, você pode judicializar, que tem o direito, se desconsidera a personalidade jurídica, porque a ideia da prestação de serviço, pejotização, é quando o prestador de serviço ele presta para mais de um. É a flexibilidade de ter mais de um recebedor do serviço. Se é para fazer para um só, você está, na verdade, driblando o contrato de trabalho. Não seria isso, Bruno? Exatamente. Eu concordo com a maior parte dos pontos que você comentou, Alex. Vamos tentar esclarecer um pouco. Pejotização é um problema? É lógico que é. A modernização trabalhista incentiva a pejotização? Não, ela não toca no assunto. Então, é um problema que já vem do passado, é um problema que está sendo enfrentado por médicos, universidades, é muito comum nesse tipo de atividade, mas que a modernização trabalhista não tocou. É um problema que precisa ser discutido, tanto quanto é preciso discutir a questão do MEI, microempreendedor individual. E o Ministério da Fazenda está atento ao assunto para, na hora oportuna e que houver uma conclusão dos trabalhos, para que haja um novo posicionamento do governo a esse respeito. Para que a gente não tenha uma visão errada do que está no artigo, que eu já não me lembro o número, acho que é do autônomo, é 442, não é isso? Isso. O que esse artigo está querendo dizer? Vamos lá, um autônomo, ele é autônomo, né? Então ele tem a liberdade de celebrar um contrato de prestação de serviço com qualquer ofertante. Agora, há exemplos no qual o ofertante de serviços é tão grande, tá, que ele pode ocupar o tempo todo daquele autônomo. Isso é um problema? Vou dar um exemplo, tá? Transporte rodoviário de carga. Então, lá em Chapecó, tem plantas Sadia, Perdigão, essas, de congelados, né?
Se um caminhoneiro ele pega essa carga e leva para Paranaguá, e ele consegue ocupar todo o seu tempo nesse trecho, um trecho que ele conhece, que volta para dormir em casa, que está em casa 2 ou 3 vezes por semana, para que ele vai pegar uma carga para Fortaleza? Não faz sentido nenhum. Agora, pegando o gancho do que os dois colegas comentaram, não pode haver subordinação. Se houver subordinação, se a empresa disser para o caminhoneiro, você vai parar em tais lugares, você não pode parar na beira da estrada, você não pode parar naquele posto do XYZ, aí configura-se uma relação de emprego e a modernização trabalhista, a nova lei trabalhista, não toca neste ponto. A justiça continuará dando ganho de causa e reconhecimento do vínculo trabalhista, como consequência o pagamento de todos os direitos trabalhistas desde o início daquela atividade. Isso se mantém, a Justiça do Trabalho mantém toda a sua capacidade, habilidade para reconhecer o vínculo empregatício quando houver burla. Isso é fraude, né? Não é uma prática, isso é fraude. Então, tanto na pejotização quanto no autônomo, você tem os casos corretos e os casos incorretos. Então, se uma pessoa está sendo contratada para trabalhar dentro de uma universidade todos os dias da semana, ao longo de 8 meses, 9 meses do ano, isso é uma relação de trabalho? É mais provável que sim, do que quando a gente pensa na contratação de um consultor, por exemplo, na apresentação de um produto, né? Então, eu estou contratando o Alex para me apresentar um diagnóstico da reforma trabalhista. Simples assim, mas ele faz isso na casa dele, no horário que ele bem entender, e a gente só marca, né, os pontos de controle ao longo do caminho. Então, para recapitular, pejotização pode ser um problema, a modernização trabalhista não toca no assunto, o Ministério da Fazenda está analisando o caso. Autônomo, o artigo pode ser, talvez pudesse ser mais claro, mas ele não está habilitando ou desautorizando a Justiça do Trabalho ao reconhecimento de vínculo empregatício. Bom, agora já caminhando daqui a pouquinho já para o final do programa, e como você que nos acompanha já sabe, sempre a gente deixa as polêmicas mais para o final. E como eu tinha comentado aqui antes, ia chegar uma pergunta do tema que está em tela no tocante às relações de trabalho, né? É o tema que está em tela no Brasil de hoje. Aqui o pessoal perdendo, o Felipe Calmon pergunta, não entrou nessa reforma, mas a polêmica da vez está nas novas regras do trabalho escravo, estabelecidas pela portaria do Ministério do Trabalho essa semana. É possível que unilateralmente o Ministério do Trabalho mude algo que foi reformado? Se me permite, Alex, antes eu queria fechar essa questão da pejotização. Quer dizer, quem não se lembra aqui nos anos 90 daquela febre de contratação de empregados como estagiários? Qualquer loja de departamento ia ter um gerente e 50 ou 60 estagiários. Depois tivemos, da mesma forma desvirtuada, a experiência das coopergatos, cooperativas de trabalho que nada mais, nada menos eram formas de driblar a legislação trabalhista para, em vez de contratar como empregados, os trabalhadores, na verdade, eles prestavam serviço e não recebiam os benefícios que deviam receber, garantindo sua proteção. Ou seja, quando tu faz uma redação que prevê uma contratação exclusiva e contínua de autônomo, deixa de configurar a relação de trabalho, e nessa mesma redação, nesse mesmo instituto jurídico, você suprime o artigo da CLT que afirmava que caracteriza uma relação de emprego e que levaria exatamente a inibir esse tipo de desvirtuamento, quer dizer, tu deixa uma brecha para a gente voltar, na verdade, alguns anos atrás, quando a gente deveria estar discutindo outros temas, como a superação da informalidade que graça no mercado de trabalho brasileiro e a questão da produtividade. Fugiu a pergunta. Não, a questão a portaria do trabalho escravo, a portaria de ontem, que saiu sobre o trabalho escravo. Né? Pois é um tema, exatamente essa questão. Temas delicados, como que causam impacto para toda a sociedade, eles devem ser tratados em fóruns específicos, envolvendo ativamente todos os participantes, e não é só para fazer palestras, para falar, para dar voz, mas para construir o texto junto, para construir a institucionalidade, para redigir junto a legislação, para que eles se sintam reconhecidos e possam aderir à legislação também. Vou tomar a liberdade de dizer que foi inoportuno, um movimento inoportuno, né, que está tendo reflexo, inclusive do ponto de vista internacional. A OIT já não trata o Brasil mais como uma referência no campo do combate à erradicação do trabalho escravo, o que
que é uma pena, o que é uma lástima, porque é um ganho da sociedade brasileira como um todo, né, de um ou outro governo, o Estado brasileiro se posicionando sobre um tema que é candente e que, na verdade, empobrece uma situação que a gente já vive e cria oportunidades para que situações como trabalho degradante possam voltar a florescer, quando na verdade a gente já vinha há vários anos, se conseguiu nos anos iniciais reduzir drasticamente isso, ficou residual, mas ainda existe, e não é simplesmente tu fazendo uma caracterização pobre do trabalho forçado e de forma unilateral que se vai resolver o problema, ao contrário, vai se agravar o problema, tanto é que a própria portaria está sendo discutida, está criando uma polêmica violenta, que deveria estar sendo inserida dentro de um espaço adequado, que era um fórum para discutir, vamos então melhorar essa portaria, vamos melhorar procedimentos, vamos tomar política mais efetiva. Não é numa canetada, né? Não é no isolamento dos gabinetes que a gente consegue fazer isso. Tem que ter envolvimento dos atores. Que no Brasil de hoje a coisa está complicada, né? A gente vê aí discussões, análises de que isso aí estaria envolvido, seria uma resposta, uma moeda de troca para negociações no Congresso, a gente não sabe até que ponto, né, isso aí procede, mas realmente está muito complicado. Foi saiu do dia para a noite, né? Não foi discutido, de repente surgiu, está aí desde ontem essa polêmica do trabalho escravo que reduz os casos, reduz o entendimento, torna mais restrito o entendimento do que seria ou não o trabalho escravo. Seria o trabalho, o sujeito na masmorra ali forçado. Isso. Trabalho degradante deixa de ser trabalho escravo. Jornada exaustiva. Jornada exaustiva, não é prisão por dívida, a retenção por dívida também deixa de ser. Enfim, é uma portaria que causou polêmica, não é o tema desse debate, mas na medida do possível a gente sempre atende aqui as perguntas dos internautas. Mas, por mais que tenha chegado as perguntas aqui, tentando fazer polêmica, o que pegou mesmo foi a pejotização, né, Bruno? Acho que o Bruno, anotando aqui, ainda quer... acho que dá para as considerações finais, né? Vamos lá, já falar da pejotização, né? Ótimo. Sobre, assim, se me permite fazer comentários muito breves sobre a questão do trabalho escravo, de algumas coisas eu tenho certeza. O Brasil não deixará de ser referência na questão de trabalho escravo. Foi algo duramente conquistado depois de muitas críticas internacionais, se eu bem entendo a situação. Não me cabe aqui falar sobre a constituição da portaria, dado que eu não conheço o processo, mas eu também tenho certeza que nenhum tema pode ser tabu, deve ser tabu. Então é preciso discutir todos os temas se há algum tipo de discordância de setores expressivos da sociedade. Agora, esses dois lados, manter-se como referência e discutir de maneira aberta e democrática, precisam se entender. Eu imagino que isso ao longo dos próximos dias acontecerá. Para voltar aqui para o nosso tema, Alex, eu tomaria a liberdade de falar 2 minutinhos sobre projeções. Toda a liberdade, com certeza. Tá? Vocês vão perceber que o governo em nenhum momento soltou estimativas de impacto dessa modernização trabalhista, né? As variáveis são muito grandes, inclusive os economistas têm dificuldade em se fazer a modelagem de reforma trabalhista exatamente porque são muitas variáveis em jogo. Isolá-las todas, o número de hipóteses termina ficando tão grande que o modelo perde a sua validade. De uma maneira ou de outra, os estudos têm saído, tá? Então, nós temos já 4 ou 5 números, tá? Estudos dos diferentes agentes que apontam para algo em torno de 1,5 a 2 milhões de empregos de maneira estrutural, tá? Os 2 principais estudos são do Banco Santander e do Banco Itaú, tá? Eles convergem mais ou menos aí na redução, e aí mais uma vez, tá? Não é conjuntural, não é diminui esse ano e aumenta no próximo ano de novo, é de maneira estrutural. A taxa de desemprego no Brasil pode ser diminuída em 1,5%. Tá? Isso a gente está falando, né, se a gente colocar 4 pessoas por residência, né, a gente está falando aí de alguma coisa próxima a 5 milhões de pessoas que são beneficiadas por uma alteração legislativa. Tá? Não é fazendo ponte nova, indústria nova, nada. É só com melhoria do sistema que nós já temos. Aí é que está a beleza nisso daqui. Além disso, ele fala em aumento do PIB per capita de algo em torno de 3,2 ao longo dos próximos anos, etc. O Banco Santander usa uma outra metodologia, mas chega a resultados similares de melhoria do posicionamento do Brasil em rankings internacionais de competitividade do mercado de trabalho. Tá? A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes fala em algo em torno de 2 milhões também. Tá? Bares e Restaurantes fará um uso
me parece bastante substancial, do Instituto do Trabalho Intermitente, e a Frente Parlamentar Mista do Comércio, Serviços e Empreendedorismo fala também em 14 milhões de empregos, mas aí ao longo de 10 anos. Tá? O que dá mais ou menos, então, me parece que os estudos estão todos convergindo para algo em torno entre 1,5 milhão e 2 milhões de empregos. É bastante significativo. Obviamente, emprego a gente não cria por decreto, né? Então, tudo dependerá da forma como a economia vai reagir, da economia internacional, mas isso que estamos fazendo é um catalisador, um facilitador para, no momento em que a recuperação realmente tomar corpo, nós tenhamos um impacto substancial no mercado de trabalho e, ao fim e ao cabo, são vidas, né? São pessoas, famílias que hoje em dia estão numa penúria e que estão aguardando ansiosamente esse momento para conseguir um novo emprego, tocar a vida. E a gente espera com certeza, de nada, Bruno, a gente espera com certeza que essa reforma aí tenha o resultado. A gente pode achar que foi ruim, que foi boa, discordar daqui e dali, mas acho que é um consenso geral que todo mundo quer reduzir, que o desemprego seja reduzido. Ninguém é a favor do desemprego. A gente espera que as pessoas que fizeram essa reforma, que tentaram acertar, que acertem e que consiga aí reduzir o desemprego e gerar mais postos de trabalho. Marcelo, você quer dizer mais alguma coisa? Gostaria sim, Alex. Antes de tudo, agradecer a oportunidade que a gente está conversando com vocês dois. Voltar a essa questão de impactos possíveis, que essa métrica de geração de postos de trabalho a partir de uma reforma trabalhista não está clara, na verdade, porque tem estudos da Organização Internacional do Trabalho também que não enxergam uma correlação entre flexibilização ou reforma do vínculo empregatício e geração de postos de trabalho. O que tu tem, na verdade, é um processo que tu cria várias outras possibilidades juridicamente reguladas de inserção no mercado de trabalho. Mas, ao fim e ao cabo, o emprego ele é gerado pelo crescimento econômico. E pela capacidade de tanto empresas quanto trabalhadores também de maximizar os seus conhecimentos para produzirem mais e ampliar a geração de riqueza no país. Então, são dados que deveriam estar sendo trazidos desde o princípio do debate. A gente não pode enxergar dados importantes como metas de geração de pós-trabalho após a própria reforma ter sido aprovada, que são os dados que devem orientar uma discussão que se pretende participativa. A gente não está enxergando isso, infelizmente. De qualquer maneira, como você bem falou, Alex, a sociedade brasileira tem que se mexer. De qualquer maneira, tem dados interessantes dentro da proposta, dentro da própria reforma trabalhista mesmo, como o teletrabalho, o trabalho intermitente, que eu acho que podem criar alternativas de inserção formal no mercado de trabalho. Apesar de que a própria reforma não mira o coração disso, que seria exatamente o quê? A informalidade. Vamos criar alternativas para acabar com a informalidade no mercado de trabalho brasileiro. Isso não está previsto. Não tem mecanismo, não tem uma discussão, não está claro, né? Quem trabalha com política de emprego não enxerga qual esse caminho está sendo tratado. E da mesma forma, a questão da produtividade. A gente já está entrando num processo do ciclo econômico de recuperação da atividade econômica. Como é que a gente vai aproveitar isso num contexto internacional de baixo crescimento estrutural? Como é que o Brasil vai conseguir ampliar sua capacidade de PIB potencial? Aumentando a produtividade. A reforma trabalhista perdeu uma oportunidade de ouro de abordar um tema urgente como esse. E a gente está com um estoque bastante grande de desempregados que não vão desaparecer do dia para a noite, né? A gente já tem que 80% desses trabalhadores, dos 3 milhões de trabalhadores, já são trabalhadores desempregados de longa duração. Ou seja, a dificuldade deles retornar ao mercado de trabalho formal vai ser muito maior do que seria se a gente tivesse estruturado no bojo de uma reforma trabalhista de fato, baseado no diálogo tripartite, essas alternativas para enxergar como é que os trabalhadores vão retornar para o mercado de trabalho e de que forma a produtividade do trabalho do capital vai ser ampliada no Brasil. Muito obrigado, valeu. De nada. E, bom, chegou mais uma última perguntazinha aqui. De novo, o figurino, o capacete, é o tema da pergunta aqui. O João Valente, ele pergunta, peroada é o quê? Ô, João Valente, não dá, assim... Se eu for explicar o que é a peroada aqui, fica complicado, porque a proposta desse programa é ser um programa sério, de debates, que a gente faz uma brincadeirinha aqui do capacete, do figurino, mas se eu for te explicar o que é a peroada, teria que mexer muito na linha editorial do programa. Só vou dizer que é uma festa tradicional lá do Largo São Francisco, em São Paulo, e que, em razão disso, é que conseguimos ter esse capacete só para o figurino hoje aqui, uma brincadeirinha. Mas então, assim, só para encerrar, gente... Obrigado pela sua audiência aí, por ter participado conosco, quem debateu, quem fez pergunta, quem assistiu o vídeo, quem assistiu não ao vivo, mas assistiu depois a gravação. E assim encerramos mais um programa.
O nosso próximo programa, provavelmente o tema deve ser a desestatização, né, o programa de desestatização do governo federal. E estamos abertos a sugestões. Você, se quiser, pode sugerir um tema. Sugira um tema que nós vamos tentar trazer aqui sempre colegas EPP-GGs que trabalham com isso. A nossa carreira ela é transversal, nós estamos presentes em praticamente todos os órgãos de governo. É difícil ter algum órgão, algum local onde não tenha um colega EPP-GG ou um tema em que não tenha um colega especializado naquilo. Então a gente sempre consegue trazer, na medida do possível, sempre colegas para debater os temas. Então sugira algum tema que esteja em voga, que esteja sendo discutido aí no Brasil de hoje, que esteja no debate público, que a gente vai trazer colegas com informação em primeira mão. Gente que faz a política pública acontecer. Opa, desliguei aqui. Gente, obrigado. Gente que faz a política pública acontecer, gente que está executando e trazer informação direta para você, sem fake news, sem intermediário. É um debate franco, aberto. Participe pela internet, aí, pelo chat. E espero contar também com a sua audiência da próxima vez. Muito obrigado. Boa noite.